Oi, mais um daqueles nossos momentos reflexivos depois do café da manhã. Mas tô passando aqui, hoje é sexta-feira e hoje eu queria falar com vocês sobre um novo relacionamento depois de um relacionamento que durou muito. Por quê? Às vezes as pessoas pensam que é simples assim, você só esquece e parte pra outra e etc. E que bom que algumas pessoas funcionam dessa forma. Por eu ter passado pela experiência, que eu venho aqui falar com vocês sobre algo que eu passei. Eu tenho propriedade no que eu falo porque eu passei por isso. E eu sei que você deve estar passando do lado daí. Pela dúvida de você saber se você vai conseguir um novo relacionamento ou não. Pela questão de depois, quando você conseguir, você ter sempre marcas. E isso que você vai levar contigo é um negócio que a gente chama de bagagem. E tem gente que tem aquela bagagem zona grandona, principalmente cancerianos como eu, né? Que guardam tudo. E tem pessoas que não. Tem pessoas que levam só a malinha de mão e já era. Tem pessoas que não levam, mas sempre levam alguma coisa, né? Uma marquinha fica. E como é que você lida com ela? Porque fica um trauma, fica algo mais mal resolvido, fica alguma coisa, sempre fica. Como é que você lida com isso? Você senta, chora, você fica chorando, o que que acontece? Eu só vou te dar uma dica para que você não cometa o mesmo erro que eu cometi. E eu falo porque eu cometi esse erro. De terminar um relacionamento que durou muito tempo, né? E iniciar outro logo em seguida. Tipo assim, não esperar a tinta secar, a tinta do término secar. Porque você sai de um relacionamento onde você acha que nenhum homem presta. Nenhum homem presta. E qualquer homem que te der um pouquinho de valor, você não vai pensar duas vezes, você vai. Então, às vezes a gente faz coisas sem pensar. E por isso que eu tô te falando, não inicie um novo relacionamento assim que você terminar outro. Porque você não vai estar em condições mentais para avaliar a pessoa com que você vai se relacionar. Por quê? Você vai estar tão machucada do antigo relacionamento, que qualquer coisa que mais ou menos boa que apareça, você vai pensar, pronto, é muito bom, eu vou lá. Você não vai ter a mentalidade de você pensar assim, não, é bom, mas não é o suficiente. É bom, mas eu posso estar entrando em outra enrascada. Você vai pensar que é muito bom, que é um milagre, que você arrumou alguém perfeito e você vai. E aí você vai quebrar a cara. A verdade é, tem homens que são diferentes, mas tem homens que vão errar contigo da mesma forma que o outro errou, só que de uma forma um pouco diferente. Então você tem que ter cuidado porque são os famosos embustes. E você fica mais vulnerável a embuste quando você termina um relacionamento assim, porque você tá sensível. Então não caia na besteira de entrar em um relacionamento quando você não se curou ainda. Dê o seu tempo. Gente, quando eu terminei, eu passei por uma fase onde eu nunca soube viver sozinha, né? Eu falei isso pra vocês em outros vídeos aqui. Eu saí da casa do meu pai e da minha mãe, sempre morei com meu pai e minha mãe. E aí depois eu entrei em um casamento. E depois eu me vi morando sozinha numa casa. É claro que você se sente só. E aí eu ficava, Jesus, eu não vou conseguir dar conta disso aqui sozinha. Por mais que tinha o John, tinha meus trabalhos, né? Eu trabalhava fora na época, então eu acabava ficando mais com a minha mãe do que comigo. Então você se pega pensando assim, eu não vou conseguir viver sozinha, eu preciso de alguém, e etc. Bate aquela carência forte. Qualquer música romântica começa a tocar, você já começa naquele chororô danado. Então, eu já passei por isso. Eu passei por essa fase. E a gente não entende, às vezes, que a gente precisa dessa fase. Porque se eu não tivesse passado por essa fase, eu não saberia viver sozinha hoje. Eu hoje tô num relacionamento onde eu me sinto feliz. A gente tem uma vida muito boa juntos. Mas se eu não desse certo, eu saberia pra onde ir, saberia o que fazer, eu saberia como me virar sozinha, porque eu passei por essa época, por essa temporada aí de ter que acostumar a viver sozinha, de ter que resolver as minhas coisas sozinha. Então essa fase foi muito importante e às vezes eu ficava chorando, eu falava, Deus, eu não vou conseguir. E sempre a resposta que eu recebia era, e é interessante entrar nesse assunto, porque eu tenho sido muito tocada às vezes em falar esse assunto nesses últimos dias. E a resposta que Deus me dava era sempre assim, não é a hora. Tem hora pra tudo, tem tempo pra tudo, e você precisa passar por isso. Foi onde eu assisti um vídeo da Raizane Cássio. Um dia eu tava muito triste e eu sentia falta de alguém, do personagem marido, né? Mas não da pessoa. Não tô falando que eu sentia falta de ex, eu tô falando que eu sentia falta de personagem marido na minha vida. Ou seja, poderia ser qualquer homem que fosse um marido, eu sentia falta. E aí eu sentia aquela falta de alguém pra resolver as coisas, alguém pra sustentar o solo quando eu estivesse caindo. Alguém que fosse um solo firme quando eu estivesse caindo. Alguém pra me ajudar com as questões de criança. Por mais que eu me virasse, me trabalhasse e desse conta de mim e da minha casa,
A gente sente essa falta masculina, toda mulher sente. E aí eu assistindo o vídeo da Raizane Cássio, você pesquise aí, que é o nome do vídeo é Eu Tive um Sonho Lindo. E Deus já vinha me falando isso. Aí você vai parar de assistir esse vídeo porque eu tô falando de religião. Não estou falando de religião. Você não acredita em Deus, você acredita no universo? Ótimo, o universo falou comigo. Você acredita em destino? Ótimo, mesma coisa, ok? No meu caso, eu que acredito em Deus, falava dentro de mim sempre, não é o momento. Eu sou suficiente e eu não entendia isso. E ele falava e eu não entendia. E aí, esse dia, de noite, antes de dormir, eu tava assistindo os vídeos. E aí eu entendi a importância desses vídeos aqui. Porque nesse momento, eu procurava esses vídeos aqui. E eu encontrei esse vídeo, onde ela conta o sonho que ela teve. E no final, nesse sonho, Jesus aparecia pra ela. E ela não via, não reconhecia Jesus. Às vezes Jesus está aí e você não tá reconhecendo ele. E aí, no sonho, Jesus era o cara que tava na figura de marido pra ela. E ela não o reconheceu. Aí quando ela acordou, Jesus falou com ela que ele aparecia pra ela e ela não reconhecia. Ele era o marido dela. Na hora eu comecei a chorar muito, porque eu entendi que aquela vozinha que vinha falando comigo lá dentro não era ninguém mais, ninguém menos do que Deus falando comigo que ele era o suficiente e que ia dar tudo certo e que ele era o meu marido. Não precisava de marido nenhum, não precisava de homem nenhum. Ele era meu marido. E naquele momento eu entendi que ele era o suficiente e eu esqueci o assunto. Não vou dizer que eu esqueci, porque assim, às vezes eu lembrava. Mas eu descansei mais depois que eu entendi que Deus estava se colocando na posição de marido, que qualquer situação da minha vida ele estaria cuidando. Incrível, hoje eu tenho uma pessoa, uma figura de marido em casa, mas eu sempre falo que todos os homens, sem exceção nenhuma, que passaram pela minha vida, falaram comigo em alguma coisa. Mas o único que não falhou em nenhum papel, né? Seja de pai, né? Seja de marido, não sei, de qualquer papel de figura masculina, e não falhou comigo, foi ele, foi Deus. O que eu queria deixar de mensagem final pra ti aqui, antes de você começar um novo relacionamento, se cure. Porque eu sei o quanto é difícil você entrar num relacionamento onde você não tá nem um pouco curada ainda. Onde você, às vezes, não sente mais nada pela pessoa, mas tá ali a marca, tá ali a bagagem, tá ali aquela situação que você passou, você vai ter que viver com ela. Tá ali a mágoa. Então, antes de você se livrar disso, não entre um relacionamento. Porque você não vai só se ferir e se magoar. Você vai magoar outra pessoa e você vai ferir outra pessoa que não te fez passar por nada disso. Tenha calma e entenda que a mesma coisa que eu entendi, a mesma coisa que Deus falou pra mim, a mesma coisa que Deus falou pra Raíza, tudo tem o seu tempo. E ele é o suficiente pra ti. Ele é o seu marido, ele tá cuidando de tudo. Eu falo isso com toda certeza e garantia porque eu tive que correr atrás das minhas coisas. Depois que aconteceu tudo e eu me vi sozinha, eu tive que correr atrás das minhas coisas. Eu tive que me virar, não tive? Mas Deus foi tão bom e ele foi o meu marido de assumir tudo isso. Quando eu precisei correr atrás, ele facilitou. Porque eu nunca vi as portas abrirem, eu nunca vi as coisas acontecerem numa facilidade tão grande quando, como ele disse, e quando, como ele me confirmou, que ele estaria cuidando de tudo. Se você assistiu esse vídeo aqui, não é um vídeo por acaso. Ah, Jaque, mas você pode estar falando com outra pessoa que está assistindo, não comigo. Meu amor, é com você sim, tá bom? Não existe nada nesse universo que aconteça por coincidência. Coincidências não existem. Se você assistiu isso aqui, é porque você precisava ouvir isso aqui. Só confia e se cure primeiro antes de querer entrar num relacionamento com outra pessoa, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal aí, ok? Tchau, tchau.